Le Mans 1969. Jack Ickx curvado sobre o volante. À frente apenas Hans Hermann em um Porsche 908. A reta final, 2 carros separados por segundos. O público não respirava. A velocidade cortava o ar. Mas havia algo ali que poucos entendiam. O motor que empurrava o Ford GT40 não nascera em Detroit. Não era um V8 comum. Era fruto de um segredo guardado em silêncio. Um motor tão resistente e preciso que parecia zombar da morte. Chamavam-no de Eagle Westlake. Mas a verdade sobre sua criação era mais sombria, mais brilhante e muito mais perigosa do que qualquer um imaginava. No início da década de 60, o mundo do automobilismo era puro excesso. Ford e Ferrari travavam uma guerra pessoal. A Ford despejava milhões em motores colossais como o GT40 de 7.0 litros, monstros de força bruta. Mas um homem via o jogo de outra forma. Sam Gurney alto, calmo e um piloto com mente de engenheiro. Para ele, ganhar em Le Mans não era questão de brutalidade. Era uma questão de resistência, de eficiência, de inteligência mecânica. Enquanto os outros construíam martelos, ele sonhava com bisturis. Do outro lado do Atlântico, na pequena Rye, Inglaterra, vivia Harry Westlake, um mago silencioso do fluxo de ar, obcecado por cabeçotes que respirassem como organismos vivos. Quando Gurney atravessou o oceano com esboços em mãos, Westlake enxergou um desafio impossível. Juntos imaginaram um motor pequeno, estreito, leve e eficiente, capaz de devorar gigantes com metade do deslocamento. O segredo estava nos detalhes. Válvulas em ângulos improváveis, câmaras de combustão em forma de coração, geometrias que pareciam poesia. Mas a realidade foi cruel. As primeiras cabeças de cilindro fundidas na Inglaterra chegavam frágeis como porcelana. Rachaduras, vazamentos, desperdício. John Miller, engenheiro da equipe de Gurney, recordava. Pareciam esculpidas às cegas. Metade ia direto para o lixo. O tempo sangrava e a Ford queria resultados imediatos. Cada teste falhado corroía a paciência dos investidores. A obsessão de Gurney, no entanto, não conhecia desistência. Ele acreditava que aquele motor poderia mudar tudo. Então veio o Mark V refinado, mais leve, com carburadores inclinados para alimentar o bloco Ford 302. Quando Gurney o testou em Riverside no fim de 1967, o som não era um rugido comum. Era um uivo metálico, agudo e limpo que arrepiava até quem estava a quilômetros de distância. Finalmente, o que era apenas promessa tornara-se uma arma. Um motor pequeno preciso de 425 cavalos, capaz de desafiar monstros muito maiores. No tabuleiro do automobilismo, novas regras da FIA limitavam motores a 5.0 litros, deixando os gigantes obsoletos. Muitos riram da Ford. Parecia o fim do GT40. Mas John Wyer, comandante da Gulf Racing, enxergou outra oportunidade. O GT40 não precisava ser um martelo. Podia ser um bisturi. E seu bisturi teria um coração Gurney Westlake. Quando o carro azul e laranja surgiu nos testes, seu som não era o mesmo dos rivais. Mais limpo, mais agudo, mais respirado. Logo Ferrari e Porsche perceberam. Havia algo diferente, algo que não deveria existir. Le Mans. O céu cinza, a pista úmida. Enquanto rivais tombavam com falhas e quebras, o GT40 Gulf com seu motor Eagle Westlake corria noite adentro. Mecânicos lembravam do terror de apertar parafusos naquelas cabeças frágeis. Tratávamos como vasos Ming, disse um deles. Mas naquela corrida, tudo funcionava. O motor cantava em harmonia perfeita com a máquina. Ao nascer do sol, o improvável aconteceu. Vitória para a Ford. Não pela brutalidade, mas pela precisão. O motor não rugia. Ele cantava. No ano seguinte, a história se repetiria em um tom ainda mais dramático. 1969. Jack Ickx recusa a largada corrida. Um protesto silencioso contra a insegurança. Caminha calmamente até o carro, parte em último. O paddock riu. Mas o Eagle Westlake tinha outros planos. Chuva, calor, tensão. Enquanto outros motores falhavam, ele permanecia sólido, resiliente. Ickx escalava posições com paciência cirúrgica. Cada volta, uma investida. Até que restou apenas um rival. Hans Hermann no Porsche 908. A última volta foi poesia em velocidade. Reta após reta, curva após curva. Os dois se alternavam, colados, quase tocando rodas. O público estava em transe. O GT40 parecia respirar melhor, como se tivesse fôlego infinito. No coração da máquina,
O Eagle Westlake pulsava como um animal selvagem controlado. A última curva se aproximava. 2 carros, 2 filosofias, 2 histórias. O que estava prestes a acontecer não era apenas o fim de uma corrida, era o fim de uma era. A bandeira quadriculada tremulava no horizonte. Jack Hicks cruzava a linha de chegada apenas metros à frente de Hans Hermann. O público explodia em gritos, mas o que se via nos boxes não era apenas comemoração, era exaustão. Mecânicos abraçavam-se como sobreviventes de uma guerra. Engenheiros choravam em silêncio. Aquela vitória não fora conquistada apenas na pista. Fora conquistada em anos de fracassos, noites insones e na teimosia de homens que acreditaram no impossível. O motor Eagle Westlake não era perfeito. Longe disso. Suas cabeças frágeis ainda quebravam. Sua manutenção era quase ritualística, e cada corrida parecia uma roleta russa. Mas quando funcionava, transformava o GT40 em algo maior do que uma máquina. Tornava-o uma lenda. A cada curva, a cada reta, havia a sensação de que aquela criação não obedecia às leis convencionais. Respirava como um ser vivo. A Ford celebrava, mas nos bastidores a tensão crescia. O regulamento da FIA estava prestes a mudar de novo. Os poderosos na Europa já não viam com bons olhos aquele carro americano que insistia em desafiar tradições. O GT40 estava marcado para morrer. As novas regras abririam caminho para protótipos mais leves, mais aerodinâmicos, mais modernos. O Eagle Westlake, já exótico em sua concepção, corria o risco de se tornar um fóssil antes mesmo de amadurecer. Dan Gurney assistia a tudo com um misto de orgulho e frustração. O motor que ele ajudara a conceber havia alcançado a glória, mas em seu íntimo sabia que aquele seria também o auge e o começo do fim. Westlake, por sua vez, parecia satisfeito. Para ele, provar que a teoria funcionava já era suficiente. Mostrar ao mundo que eficiência e inteligência podiam derrotar a força bruta era a verdadeira vitória. O tempo passou, e o Eagle Westlake desapareceu das pistas de alto nível. Restaram poucas unidades guardadas como relíquias em oficinas e coleções privadas. Mecânicos que um dia arriscaram suas carreiras mexendo naqueles cabeçotes ainda falam dele como se fosse um mito. Era temperamental como um cavalo selvagem. Mas quando aceitava correr, ninguém o segurava, dizia um ex-membro da Gulf Racing. Hoje, engenheiros e apaixonados por automobilismo olham para trás e tentam entender como algo tão frágil conseguiu se tornar tão poderoso. Alguns acreditam que foi apenas sorte. Outros defendem que foi a genialidade rara de 2 homens que ousaram sonhar. O fato é que o Eagle Westlake deixou uma marca indelével. Ele mostrou que corridas não são apenas sobre cavalos de potência. São sobre visão, coragem e a recusa em aceitar limites. As últimas voltas de 1969 permanecem entre os momentos mais lembrados da história do automobilismo, não apenas pela vitória apertada, mas pelo que simbolizavam. Era a despedida de uma era em que pilotos arriscavam a vida em cada curva, em que motores eram peças de arte bruta, e em que homens como Gurney e Westlake podiam desafiar gigantes com nada além de engenho e paixão. O GT40 azul e laranja ainda desfila em eventos históricos. Seu som agudo ainda ecoa em circuitos lendários. Quando o Eagle Westlake desperta, mesmo que por alguns segundos, é como se fantasmas do passado ressurgissem. Um lembrete de que máquinas também podem ter alma. E de que por alguns breves anos houve um motor que enganava a morte. E assim, o mito persiste. Não nos números frios das fichas técnicas, mas nas histórias contadas em sussurros nas oficinas, nas lágrimas dos que viveram aquele tempo, e no arrepio que percorre a pele de quem ouve, pela primeira vez, o canto metálico do Eagle Westlake. Uma voz que não será esquecida. O mundo seguiu em frente. A década de 70 trouxe novos regulamentos, novas máquinas e uma visão diferente das corridas. Os protótipos dominavam. A aerodinâmica passava a ser a nova obsessão e o Eagle Westlake parecia condenado ao esquecimento. Mas a verdade é que certos motores não desaparecem. Eles se transformam em lendas. Nos arquivos empoeirados de oficinas, nas memórias de mecânicos já envelhecidos, o nome de Westlake ainda ecoava. Jovens engenheiros estudavam seus desenhos, tentando entender como um conjunto de válvulas em ângulos improváveis conseguira arrancar tanta potência de tão pouco. Era como decifrar hieróglifos deixados por um gênio solitário. Para os pilotos que sentiram seu rugido, a lembrança era visceral.
Jack Hicks, anos depois, diria: havia algo naquele motor que fazia você acreditar que podia ir além. Ele respirava junto com você. Poucas frases resumiram tão bem o que o Eagle Westlake significava. Não era apenas uma máquina, mas uma extensão do corpo humano, um parceiro de batalha. E para o público, as vitórias de 1968 e 1969 permaneceram como marcos imortais. Foram anos em que a lógica foi desafiada, em que um carro considerado obsoleto ressurgiu graças a um motor impossível. Foram corridas que mostraram que, acima de tudo, o automobilismo é feito de coragem e imaginação. Hoje, quando um Eagle Westlake é ligado em eventos históricos, multidões se aproximam, não para ver velocidade pura, mas para ouvir seu som. Aquele assobio metálico, limpo e agudo continua inconfundível. É como ouvir um fantasma que se recusa a desaparecer. Cada explosão no escape é um lembrete de que a grandeza não está apenas em vencer, mas em desafiar o impossível. Dan Gurney já não está mais entre nós. Harry Westlake também se foi, mas sua criação, nascida de teimosia e genialidade, ainda vive. Vive nas histórias, nos filmes, nos sonhos de engenheiros que ainda acreditam que máquinas podem ter alma. Vive no coração de cada apaixonado que fecha os olhos e imagina aquela última volta em Le Mans, com 2 carros colados, 2 mundos em choque e o Eagle Westlake cantando sua melodia final. Esse é o legado. Um motor pequeno, frágil, genial. Um grito contra a lógica. Uma prova de que coragem e visão podem mudar a história. E embora o tempo siga adiante, algumas vozes nunca se calam. A voz do Eagle Westlake é uma delas.